Olá, bem-vindos ao nosso segundo tópico. Esse tópico vai ser o nosso último antes de entrar em sistemas dedutivos. Ele ainda diz respeito ao tratamento semântico, mas é uma propriedade interessante que a gente não vai... Eu não vou fazer toda a prova aqui, porque ela é mais complicada e eu vou deixar para a gente eventualmente terminar depois de ter treinado mais provas por indução. Mas eu vou apresentar a ideia geral de uma maneira que fica compreensível e depois, no segundo vídeo opcional, eu não vou fazer a prova, mas eu vou dar o caminho da prova, porque quem tiver interesse, ele já prepara uma propriedade que a gente vai ver bem mais adiante, uma prova que a gente vai ver bem mais adiante. Então, tem primeiro, o que é importante desse primeiro vídeo? É compreender a ideia geral do que é a completude funcional, compreender a estratégia de prova dessa propriedade, por que ela vale, e depois, quem quiser, dá uma olhada em mais detalhe no caminho da prova no próximo vídeo. Bom, o que a gente viu no tratamento semântico, né? Depois de apresentado o vocabulário e a definição de fórmula, nós vimos a definição de valoração booleana, né? O que a gente viu? Que o que é uma valoração booleana? É uma função, né, do conjunto das fórmulas, ou seja, ela manda das fórmulas para o V ou o F, e seguindo certas características, né? Para uma negação, ela vai atribuir o V se a negada for F, caso contrário, vai atribuir o F, se a negada for V. Para a conjunção, vai dar V se as duas forem V. Né? Então, a gente tem o quê? É uma valoração, manda de qualquer fórmula para o V ou o F, de acordo com essas características aqui. Ora, isso faz a definição de valoração booleana, essa função que atribui V e F para as fórmulas, segundo aquelas regras lá da definição de valoração booleana, faz com que os nossos operadores lógicos os nossos conectivos lógicos se comportem como operadores de verdade. Ou seja, eles marcam operações de verdade no seguinte sentido: eles mandam de combinações de V e F para V e F. Eles operam com o valor V e F e mandam para V e F. Então, o que a gente tem? A gente tem que a negação, né? A negação manda do V para o F, do F para o V. A conjunção manda de V e V para V, de VF para F e F nos demais casos. A disjunção opera sobre dois valores de verdade, mandando de VV, VF, FV para V e F quando os dois, a gente diz os dois argumentos são F, né? E a implicação manda de VV para V, de VF para F, de FV para V e de FF para V. Então, esses conectivos se comportam como operações de verdade, né? Porque eles dotam esse conectivo desse comportamento aqui, né? O da negação manda de V para F, de F para V e assim por diante. E com isso, as nossas fórmulas expressam funções de verdade, né? Nós temos que as nossas fórmulas na linguagem, numa determinada valoração booleana, o valor de verdade delas, a saber, se elas são V e F, é função do valor de verdade das partes. Ele é completamente determinado pelo valor de verdade das partes, né? Então, o que acontece? Essa fórmula aqui, o que ela faz, né? Se os três são V, ela é F, né? Então, o que ela faz? Ela manda da combinação V, V, V para o F, né? Ela manda da combinação V, V, F, ela manda para, deixa eu ver, VF manda para o F, né? Da combinação, não vou fazer todas, né? Da combinação F, V, V, ela manda para o V, né? Como graças à definição de valoração booleana, os nossos conectivos se comportam como operadores de verdade, né? As nossas fórmulas expressam
funções de verdade, elas mandam de combinações para V e F. Quais são essas combinações? São os valores das letras sentenciais, mandam dessas combinações de V e F para o V ou o F. Tá? Bom, notem então que a tabela de verdade, né, ela apresenta, né, esse mapeamento de V e F em V e F que uma fórmula expressa. Então, essa fórmula aqui expressa esse mapeamento. Manda de VVV para F, VVF para F, assim por diante. Manda de FVV para V, de FFV para V e de FF para V. Nos demais casos, manda para o F. Essa fórmula expressa esse mapeamento de V e F, de distribuições de V e F em V e F. E uma fórmula com 3 letras sentenciais vai expressar uma função de verdade de grau 3. Ela manda de uma combinação de 3 valores para um valor de verdade. Se eu pegar uma fórmula como essa aqui, que tem 5 letras sentenciais, né? O que ela faz? Ela é uma expressão na nossa linguagem L da função de verdade que a gente poderia representar, né? Não vou fazer tudo aqui. De todos V's, ela manda para o F. De todos V's só o E, F, ela manda para o F. De 3 argumentos V mais um F mais um V, ela manda para o V. De 3 V's e os 2 últimos F, ela manda para o F. E assim por diante. Essa fórmula aqui, então, expressa uma função de verdade de grau 5. Né? Porque ela toma 5 argumentos do conjunto dos valores de verdade e manda para um valor de verdade. A gente poderia agora fazer a seguinte questão. Digamos que eu tenha essa função de verdade aqui. Isso aqui é uma função de verdade. Eu tenho todas as possíveis combinações de 4 argumentos V e F e manda, né? Alguns casos manda para o F, outros manda para o V. Então, eu tenho uma função de verdade. Será que existe na nossa linguagem uma fórmula que expressa essa função de verdade? Do mesmo modo como a gente tinha visto exemplos de fórmulas que expressavam, né? A gente tinha visto exemplos de pegar a fórmula e encontrar a função de verdade fazendo a tabela. Digamos que eu tenho uma função de verdade qualquer, eu queira saber se eu consigo expressar essa função de verdade na minha linguagem. Será que eu consigo encontrar uma fórmula que expressa essa função de verdade? O truque para completude funcional é simples. Né? O que a gente tem? A gente tem uma função que recebe V quando os 3 argumentos são V, que recebe V quando o primeiro argumento é F, o primeiro argumento é V, o segundo é F e o terceiro é V, e recebe V quando um primeiro argumento é F e os 2 outros são V. O que a gente faz então? A gente vai pegar uma fórmula com 3 letras sentenciais. Vai usar, né, digamos, A, B e C. E agora eu quero expressar que essa fórmula recebe V quando esses 3 são V's, ou vai receber V também quando o primeiro é V, o segundo é F e o terceiro é V. Ou então, terceiro caso em que recebe V nesse meu exemplo, o primeiro é F, o segundo é V, o terceiro é V. Bom, quando é que algo recebe V e quando é que recebe F? Em particular, recebe F, né, quando a negação dele for verdadeira. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai pegar o seguinte, vai associar aqui o A, B, C para o primeiro argumento e vai pegar a seguinte fórmula. A e B e C. Tá? Claro, sim, certo, seria ter um parênteses aqui, mas quando não faz diferença a gente começa a omitir. Então, essa é uma possibilidade de essa função dar verdadeiro, se os 3 argumentos são verdadeiros. Qual é a outra possibilidade? Que o primeiro argumento seja verdadeiro e o segundo argumento seja falso. Mas
para o segundo argumento ser falso, o que tem que acontecer? O não B, né? A negação dele tem que ser verdadeira. E por fim, E, terceiro argumento, V. Ou, qual é a outra possibilidade? Aqui eu só tenho 3, que o primeiro argumento seja falso e o segundo argumento seja verdadeiro e o terceiro argumento seja verdadeiro. Ou, qual é ainda a minha última possibilidade? É que todos os argumentos sejam F. Né? Então, eu encontrei uma fórmula, tá? Terei que arrumar os parênteses, né? Mas como eu disse, a gente agora já pode, nos casos sem ambiguidade, deixar eles de fora. Então, eu encontrei uma fórmula, né? Se vocês fizerem a tabela de verdade, vocês vão chegar exatamente nessa distribuição de V e F aqui, né? Por quê? Porque essa aqui vai dar V na primeira linha, né? E, portanto, a disjunção toda vai dar V na primeira linha. Essa aqui vai dar V na terceira linha, e, portanto, aqui vai dar V aqui na terceira linha, o todo vai dar V na terceira linha. Essa aqui vai dar V na quinta linha, e essa aqui na sétima linha. E qualquer uma dessas conjunções, em qualquer outra linha, vai dar falso, né? Isso aqui, em qualquer outra linha, vai dar falso. Por quê? Porque qualquer outra linha, um deles vai ser falso. Porque todas as linhas diferem por pelo menos, não tem nenhuma linha que repita o valor, né? Então, esse aqui em todas as outras linhas vai dar falso. Esse aqui em todas as outras linhas que não a terceira vai dar falso. Esse aqui em todas as linhas que não a quinta vai dar falso. E esse aqui em todas as linhas que não a sétima vai dar falso. Então, essa fórmula vai dar V nessas linhas que eu peguei e vai dar F nas demais. Portanto, eu encontrei uma fórmula que expressa essa função de verdade. E esse é um procedimento que eu vou poder fazer sempre. Qualquer função de verdade que vocês me derem, pode ser 424 argumentos. Vocês vão poder pegar 424 letras sentenciais e fazer isso aqui, que a gente chama de forma normal de uma fórmula, né? Então, esse também é um conceito interessante de guardar. O que é a forma normal de uma função de verdade, né? É essa função de verdade expressa, né, em termos da disjunção de conjunções de fórmulas de letras sentenciais ou suas negações. Isso a gente pode fazer, a gente pode colocar, né, qualquer fórmula, como qualquer fórmula uma função de verdade, a gente pode colocar nessa forma normal, mesmo que ela seja longa, né, para certas coisas que a gente quer provar pode ser interessante. Vamos ver só mais um exemplo. Digamos que eu tenha essa fórmula aqui e eu quero colocá-la em forma normal, ou seja, eu quero colocar ela, né, daquele jeito de ter o quê? Ter uma série de conjunções, uma disjunção de conjunções, né? Isso é colocar em forma normal. Tem diferentes maneiras que eu posso fazer isso, tá? Tem transformações interessantes de fazer, que inclusive dão fórmulas mais elegantes, aplicando interdefinição de conectivos e coisa assim, mas um jeito tranquilo que eu posso fazer é usar esse procedimento que a gente viu para provar a completude funcional. Basta fazer a tabela de verdade e fazer a disjunção generalizada da conjunção das letras sentenciais ou negações de letras sentenciais conforme elas recebem V e F nas linhas onde a fórmula recebe V, né? Como é que a gente pode fazer isso? Então, vocês tomam a tabela de verdade, vocês olham as linhas nas quais ela recebe V e pegam as letras sentenciais ou a sua negação conforme naquela linha elas recebam V ou F. Então, o que a gente vai ter? A terceira linha. O que eu vou ter? Então, eu sei, eu quero uma fórmula que receba V quando P é V, e o Q é F, e o R é V. Ou então, o P é V, e o Q é F, e o R
é F, ou então o P é F e o Q é V e o R é V, ou o P é F e o Q é F e o R é V, né? Eu tenho uma fórmula que expressa a mesma função de verdade que essa daqui. Vocês veem que ela é bem mais complexa e mesmo se eu quisesse usar só conjunção e disjunção, ela poderia ser bastante simplificada, tá? Mas o que importa é que a gente consegue colocar qualquer fórmula em forma normal. E utilizando a forma normal, eu consigo encontrar uma fórmula que expresse qualquer função de verdade. Então, vocês veem que o procedimento não é difícil. Agora, provar que se eu pegar, se eu primeiro fazendo provar que para qualquer fórmula, para qualquer função de verdade, eu posso seguir esse procedimento e vou obter uma fórmula que expresse aquela função de verdade, é uma prova bem chatinha, né? Então, quem preferir pular o próximo vídeo sem problemas, quem quiser dar uma olhada, não vou fazer a prova, mas eu vou chamar a atenção como é que a gente define esse procedimento fácil de fazer, né? Que é pegar a conjunção das letras sentenciais ou sua negação conforme ela receba V e F. E pode servir como um treino para vocês treinarem, né? Expressar de maneira geral esses procedimentos que, explicando assim, são simples, mas que definir é mais complexo. Então, vocês podem ver o próximo vídeo como opcional ou então passar para o ponto seguinte desse tópico.